Falando então um pouco mais sobre estudos iniciais, nós temos um estudo retrospectivo que avaliou amostras de soro sanguíneo em suínos domésticos. Então, desde a data de 1996 até 2017, eles foram avaliados em diferentes fases de produção. Então, esse trabalho ele contemplava lactação, creche, terminação, fêmeas e fetos, e também condições clínicas e patológicas distintas, além de incluir os animais que estavam assintomáticos. Também analisou-se co-infecção entre circovírus e PIRS. Como resultados, o que nós podemos observar aqui, na frequência de amostras PCV3, PCR positivas, é que o primeiro ano analisado, ele foi positivo, e os demais anos, em quase todos eles também, não havendo nenhuma diferença estatística entre os anos testados. A frequência média dos anos testados aqui, então, foi de próximo a 11,5%. Falando da frequência de amostras, de acordo com as apresentações clínico-patológicas, também não houve nenhuma diferença estatística entre os quadros clínicos distintos e incluindo os assintomáticos. E, após análise através de PCR quantitativa, observou-se que existia uma quantidade tanto baixa como média, como alta de cópias de genoma. E por que isso é importante? Em alguns vírus, como o circovírus 2, há um link muito claro entre severidade de lesão e cópias de genoma. Ou seja, quanto maior a carga viral, mais severa vai ser a lesão. Então, a intenção das PCRs quantitativas é muito no sentido de ver se existe alguma correlação com algum quadro clínico e, se sim, com a severidade na lesão. Sobre estudo longitudinal, ele foi feito com a intenção de ver a dinâmica de infecção em suínos, em granjas comerciais. Quando eu falo de dinâmica de infecção, eu quero correlacionar a presença do patógeno com a idade do animal ou fase de produção. Então, nesse quesito aqui, 4 granjas comerciais foram selecionadas e os animais foram acompanhados desde lactação até fase final de terminação, em 5 ou 6 tomas de amostras. Como resultado, foi observado, então, que em algum momento estes animais eles foram positivos ao longo da vida e mais de 70% em todas as granjas. Quando olhamos, então, um mesmo animal, se ele foi positivo apenas em uma amostragem, em 2, 3, 4 ou mais, nós conseguimos observar, então, que existem animais aqui que eles foram positivos ao longo de toda a vida deles. Em todas as idades testadas, foi encontrado, então, PCV3, PCR positivo. Então, em 2 granjas aqui, nem diferença estatística foi observada. Mas em 2 delas, sim que houve diferença estatística, mas não há um padrão definido. Então, eu não consigo afirmar que existe uma dinâmica de infecção clara do circovírus 3 nesse estudo específico. E esses animais que foram positivos ao longo de toda a sua vida, eles podem classificar como uma infecção persistente. Além do que, a análise filogenética ela mostrou que essas sequências de nucleotídeos elas são muito próximas de um mesmo animal ou de outros animais de uma mesma granja. E, através de PCR quantitativa, apenas uma baixa carga viral foi encontrada, então poderia ser classificado como uma infecção subclínica. No caso dos trabalhos desenvolvidos com javalis, foram 3 grandes trabalhos realizados aqui. O primeiro deles é o estudo retrospectivo, então amostras desde 2004 até 2008, e, novamente, como nós vimos nos suínos, o primeiro ano testado é o primeiro ano positivo. A única diferença aqui é a taxa, a frequência dessa positividade. Então, mais de 45% foi positivo ao longo de todos esses anos. E aqui nós classificamos de uma maneira distinta. Os animais são classificados não de acordo com fase de produção, e sim como idades. Então, animais jovens são animais com até 1 ano de idade, subadultos até 2 e adultos com mais de 2. Nesse trabalho aqui, os adultos tiveram maior frequência de positividade comparado aos animais mais jovens, mas outros trabalhos já publicados, eles trazem como maior frequência em animais um pouco mais jovens. Então, novamente, não uma dinâmica de infecção também aqui.
E o que nós pensamos em epidemiologia, pelo menos com suínos, sim, com outras espécies em geral, é que quanto maior a densidade, maior a probabilidade, maior a frequência de tanto de infecções como de doenças, certo? Aqui nós fizemos uma análise estatística também para saber se nesse caso era verdadeiro e aqui não observamos nenhuma diferença estatística. Então a densidade não influenciou na frequência de positivos neste estudo. Já no estudo longitudinal, aqui também é um pouquinho diferente se comparado ao estudo com os suínos, porque esses animais eles são capturados e recapturados. Então, a primeira captura, eles são introduzido um chip neles e depois eles são soltos. Novamente, cada mês eles são capturados a fim de monitoramento, né? Então, o sangue deles é retirado, tomado e as análises são feitas para diversos patógenos, né? Nesse caso, nós utilizamos o período de 1 ano. O que nós vemos aqui em amarelo são as amostras negativas e em vermelho as positivas. Nós observamos que um mesmo animal, ele pode ser positivo por até 8 meses. Então, isso classificaria uma infecção viral de longa duração ou persistente, né? Existiram animais aqui com 4 meses, 2 meses, dependia de como eles eram encontrados, mas o máximo que nós encontramos, então, foi uma infecção durando aí 8 meses. Baixa carga viral, encontrada aqui em todos esses animais, e tudo isso aqui nos faz pensar que o javali, ele sim pode ser um reservatório dessas doenças, desse patógeno. Ele é um reservatório de várias doenças, um reservatório de vários patógenos, né? Por exemplo, o vírus da hepatite E, vírus da doença de Augesk, vírus da peste suína clássica. Então, não seria uma surpresa se ele fosse um reservatório de circovírus 3. Na detecção de tecidos, esse tipo de estudo ele é bastante importante para saber o direcionamento de coleta que você vai fazer, né? No caso que se esse vírus, esse patógeno, ele for realmente de importância na indústria, né? Então, você tem que ter algum direcionamento. Nesse estudo, foram coletados, então, alguns órgãos, como tonsila, baço, linfonodos, fezes também foram incluídas, soro sanguíneo também, e em todos eles houve positividade. Então, o que mais nós vimos aqui em termos de carga viral foi encontrado no linfonodo submandibular, nós só tínhamos esse linfonodo, e em termos de PCR positivo, nós tivemos também linfonodo submandibular, baço, rim e fígado também. Não houve diferença estatística entre esses tecidos e amostras, né, incluindo aqui fezes e soro. Sobre os estudos recentes, então, para complementar o que foi realizado até então, com muita PCR, PCR quantitativa, e direcionar um pouco mais em termos de doenças, os novos estudos eles trazem uma nova abordagem. Então, por exemplo, eu trago aqui 4 estudos. Esse primeiro, por exemplo, ele teve objetivo de fazer a detecção da frequência de circovírus 3 em fêmeas multíparas e primíparas e os seus respectivos fetos mumificados e natimortos. Para isso, 3 granjas comerciais elas foram selecionadas. Essas granjas elas tinham então parâmetros produtivos e reprodutivos médios, não existia falha reprodutiva aparente. Então, 57 primíparas e 64 multíparas foram selecionadas, tomadas amostras então em 2 momentos, pré-cobertura e o pré-parto. Eram coletados sangue dessas fêmeas e também fetos mumificados e natimortos no momento do parto. Desses mumificados e natimortos, então, o que foi coletado foi cérebro e pulmão. Como resultado, o que nós vemos é que multíparas, elas são negativas nesse estudo. E as primíparas têm uma frequência de 33%, mais próximas ao parto também. Em algum momento, em algum tecido, os fetos mumificados e natimortos, eles também foram positivos em 33%. Então, 33% deles foram positivos ou para cérebro, ou para o pulmão, ou para os dois. E
maior taxa também de mumificados e dos fetos que eram provenientes de primíparas. Esse trabalho ele é bastante importante porque ele demonstra que o circovírus 3 ele pode ser transmitido verticalmente e em ausência a qualquer falha reprodutiva. Em contrapartida, esse trabalho ele traz a detecção do circovírus 3 em fetos abortados, em natimortos, e em casos específicos de falhas reprodutivas. Então, também eram casos de granjas comerciais. 53 casos dessas falhas reprodutivas foram testados, então, primeiramente por PCR, se positivos, PCR quantitativa, também analisados histopatologicamente pela coloração de hematoxilina e eosina, e também foi feita hibridização in situ. Então, como resultados, 34% dessas amostras, elas foram positivas. Em 16 casos, especificamente, elas foram positivas apenas para o circovírus 3, porque aqui vale lembrar que sim, foi testado tanto para circovírus 2, como para o vírus suíno 1, como para PIRS, que são agentes frequentemente envolvidos aí em falhas reprodutivas. Destes 6 casos, eles tinham alta carga viral, então CT menor do que 30. Isso é bastante importante para o desenvolvimento aí da técnica de hibridização in situ. 4 desses 6 que foram testados por hibridização in situ, eles tinham uma lesão correlacionada, então lesões histopatológicas também, que eram essa inflamação aqui perivascular, que era uma inflamação também multissistêmica. E não havia também nenhuma co-infecção aqui entre esses casos que foram marcados pela hibridização in situ. Então, em diversos tecidos eles estiveram marcados, inclusive em cerebelo. Neste outro trabalho, é um trabalho bastante interessante, porque pela primeira vez conseguimos fazer duas técnicas que são bastante trabalhosas e alguns grupos de pesquisa eles têm bastante trabalho, bastante dificuldade para conseguir fazer. Que são o quê? O isolamento do vírus e a inoculação do vírus em animais vivos. Então, aqui a gente tem duas técnicas, uma in vitro, em células mock, e uma em vivo em animais com 6 semanas de idade. Então, para isso, primeiramente, esse vírus ele foi isolado de casos também de falhas reprodutivas, foram 3 casos deles. Depois dessas diversas passagens em células mock, obteve-se o inóculo. Com o inóculo, então, inoculou-se em 8 animais, era um grupo com 14, então 6 controles e 8 inoculados. E a partir dali, observou-se a partir do 7º dia a viremia. Até o 28º dia, todos os animais apresentavam viremia. A resposta de IgM, ela foi encontrada, então, a partir do 7º dia após inoculação e em 5 dos 8 animais até o 28º dia. Não observou-se resposta de IgG. Ao final do experimento, então, foi analisado histologicamente, foram vistas algumas lesões, como inflamações também multissistêmicas, inflamações perivasculares, e também foi feita a hibridização in situ, onde houve marcagem do vírus em diversos tecidos, incluindo aqui o tecido adiposo, que é um tecido bastante vascularizado. Mais uma vez, abre-se a discussão para que o circovírus 3 é passível de causar lesão e causar doença. E esse último trabalho é um trabalho também bastante interessante, bastante extenso. Ele foi desenvolvido aqui com 36 casos de campo. Foi visto, então, lesões histopatológicas e hibridização in situ de animais que tinham tanto a síndrome de dermatite nefropatia, que a gente vê algo macroscópico, tanto periarterite sistêmica, miocardite, encefalite, e também ele foi identificado em pools de fetos. Então, mais uma vez, em fetos, há a presença desse circovírus 3 em hibridização in situ, não somente em PCR. Né? Então, mais uma vez, abre-se a discussão do circovírus 3 ser um potencial causador de algum tipo de lesão ou estar associado com falhas reprodutivas. Como breve conclusões de todos esses trabalhos, lembrando que
É um vírus recentemente descoberto, então faz menos de 5 anos que ele foi descoberto aí, e ele, como qualquer outro vírus que vem sendo descoberto, precisa-se muito mais estudos, principalmente a nível de patogenia desse vírus, mas os estudos eles vêm avançando bastante, principalmente no sentido aí de falhas reprodutivas. Então, como breves conclusões, o que nós podemos observar com esses estudos é que o circovírus 3 ele é um vírus que está presente tanto em suínos como em javalis. Ele circula na população suína desde 1993, mas o ancestral comum dele é datado da década de 1960. Não há uma dinâmica de infecção definida. Aqui nós falamos tanto de suínos como de javalis. E os javalis são mais suscetíveis à infecção se comparados aos suínos. E eles podem desenvolver uma infecção persistente, podem ser considerados potenciais reservatórios do vírus. Há uma baixa variabilidade entre as sequências de nucleotídeos analisadas. Ele pode ser transmitido verticalmente, causando infecções intrauterinas em ausência de outras desordens reprodutivas. Ele também pode ocasionalmente ser detectado em lesões decorrentes de falhas reprodutivas e também pode ser detectado em lesões de inflamação multissistêmica. Então, ele também está bastante associado com essas inflamações perivasculares multissistêmicas. Ao contrário do circovírus 2, onde existia-se uma doença e associou-se um vírus a ele, aqui nós temos um vírus e estamos tentando identificar se ele é patogênico ou se ele é apatogênico como o circovírus 1. Muito do que nós desenvolvemos é pensando, olhando para o circovírus 2, mas muitas vezes nós temos que olhar para o circovírus 1, que é apatogênico também. Então, esses últimos trabalhos, eles trazem bastante evidência que sim, que ele está relacionado a lesões, está relacionado a infecções e pode estar relacionado a quadros clínicos patológicos distintos. Então, quando nós pensamos se um organismo ele é ou não é patogênico, além dessas evidências, o que nós temos que olhar são os dois postulados de Koch e de Evans, certo? O postulado de Koch, na verdade, são 4 postulados, onde ele reconhece, o primeiro deles é o reconhecimento da doença, então o animal ele tem que ter o agente, ele tem que estar doente, o animal ou qualquer outro organismo. O segundo postulado, então, envolve o isolamento desse patógeno potencial, né, desse causativo da enfermidade, então em cultura pura ele tem que ser isolado. O terceiro tem a ver com esse isolamento em inoculação, então eu tenho que retirar desse inóculo, inocular em outro organismo e reproduzir as mesmas características do que foram observadas anteriormente. E o quarto deles tem a ver, então, com o reisolamento desse animal que adoeceu, ou desse organismo que morreu, ou o organismo que apresentou todas essas mesmas características. O que é necessário é fazer esse reisolamento e ele tem que também apresentar as mesmas características aqui, as que foram vistas aqui. O postulado de Evans, ele traz o que é o grupo que foi exposto ao fator de risco comparado àquele que não foi exposto ao fator de risco. Então, basicamente, prevalência e incidência de doença, elas precisam ser significativamente maiores naqueles que foram expostos a esse fator do que os que não foram expostos. E a doença, em períodos de incubação, ela tem que seguir uma curva normal, uma distribuição normal. Então, baseado em tudo isso, nesses 2 postulados, em todas essas evidências, há uma proposta de diagnóstico feita pelo grupo coordenado pelo Joaquim Segalês. São 3 quadros clínicos distintos. As doenças associadas ao circovírus 3, doenças reprodutivas associadas ao circovírus 3 ou doenças sistêmicas associadas ao circovírus 3. No primeiro deles, então, nas doenças associadas, seria através de um diagnóstico individual. Nas doenças reprodutivas, então, quando apresentam alta mortalidade perinatal, problemas reprodutivos tardios, por exemplo, no terço final de gestação, ou uma inflamação perivascular em tecidos fetais, ele poderia estar relacionado a esse quadro, essa síndrome. E, falando sistemicamente, quando os animais apresentam perda de peso, pelos arrepiados, inflamação perivascular,
e aí em distintas idades, né, leitões em distintas fases de produção, essa inflamação perivascular, e uma moderada a alta carga viral de circovírus 3 nesses tecidos afetados, ele poderia estar associado à doença sistêmica.